Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje especificamente vamos fazer uma resposta em relação ao vídeo falando sobre o resgate de primogênitos. Primeiramente, é feita uma leitura correta em relação aos filhos de Israel, porque realmente existia em Israel, a partir de Êxodo 13, a determinação do Senhor Deus para que todo primogênito macho fosse separado ao Senhor para ser sacerdote, para exercer o sacerdócio. Então, esse ponto do vídeo está correto, mas eu vou falar no final do vídeo, acompanhe até o final, porque que o vídeo tem suas conclusões erradas. Em primeiro lugar, a gente vê que a tribo de Levi realmente não se contaminou com o bezerro de ouro. Isso também está correto. Levi, quando teve a questão de Moisés e Josué, quando eles desceram para conferir o que estava acontecendo com o acampamento, o Senhor Deus falou para olhar quem não tinha se contaminado com aquela idolatria do bezerro de ouro, e a tribo de Levi foi a única que não se contaminou. Então o Senhor Deus falou que o sacerdócio passaria então para a tribo de Levi e não mais estaria com todos os primogênitos de cada família. Primeiramente, o sacerdócio estaria com cada primogênito de cada família, e a partir do episódio de Êxodo 32, do bezerro de ouro, o Senhor Deus falou que a tribo de Levi seria separada como sacerdotes. Até aí, tudo ok. A gente está falando sobre Israel. Depois a gente vê em Números 3 que nos versículos 46 e 47 diz que tem uma diferença. Por quê? Porque o Senhor Deus mandou Moisés contar o número de todos que tinham na tribo de Levi e o número de primogênitos de todas as famílias. O número de pessoas da tribo de Levi, de pessoas que estavam aptas para o sacerdócio, era 22.000. E o número de pessoas para os primogênitos de cada família, no caso, 22.273. E aí o Senhor Deus falou que teria que ter uma compensação desses 273 primogênitos a mais que não fariam o sacerdócio, e essa compensação seria financeira. E no versículo 48, ele deixa claro que essa compensação é em relação aos que sobram, ou seja, apenas os 273. O fato é que esse costume ele ficou em Israel, de todo o primogênito ter aí a sua remissão, o seu resgate, por não ser sacerdote, porque essa seria a designação original dada por Deus. Agora eu vou falar as partes que são diferentes do que diz a Bíblia. Por quê? Porque no vídeo ele fala que todas as pessoas têm que fazer isso. Até hoje, inclusive
cristãos. Eu não vou comentar aqui sobre a questão da nação de Israel, porque o vídeo ele é bem direcionado aos cristãos, mas em relação aos cristãos eu vou comentar. A gente precisa entender que a Bíblia tem várias partes. Uma das partes da Bíblia é a Torá, que contém leis, estatutos, ordenanças, mandamentos para serem cumpridos. Só que tem coisas que estão na Torá que elas são específicas para a nação de Israel e para os judeus. Essa questão do primogênito é claramente, pela própria lei, uma questão só para os judeus. Não é necessário nós, não judeus, que cremos em Jesus Cristo, entregarmos esse resgate do primogênito. Por quê? Jesus Cristo é o nosso primogênito. Ele foi por nós na cruz do Calvário. E esse sacrifício de Jesus, ele, de uma vez por todas, quitou as dívidas que tínhamos. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro Pascual perfeito. Nele não há imperfeição, nele não há limitação. A gente vê na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2 e versículo 14, falando sobre esse assunto da dívida. Colossenses 2,14 registra que ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu completamente, pregando-a na cruz. Então você pode me perguntar, além disso, além do sacrifício de Jesus, que não deixa dívidas, como que eu posso perceber no Antigo Testamento, na Tanar, quais são os mandamentos, estatutos, ordenanças para nós que somos salvos através de Jesus sem sermos judeus? Vou dar um exemplo. Tudo que acontece antes da lei, que está passado ali na Bíblia, que aconteceu, isso é válido para nós. Em Gênesis capítulo 14 e versículo 20, está claro que tem o dízimo. Abraão, ele entregou o dízimo para Melquisedeque, que era rei e sacerdote, em Salém. Então, o dízimo é algo que não foi passado na época de Moisés para os judeus. Era algo que já existia. Outro exemplo, em Gênesis capítulo 6. Deus falou para Noé para separar os animais de acordo com a sua espécie. E ele falou de animais puros e animais impuros. Então fica claro, a gente vendo a continuação de Gênesis 6, no Gênesis capítulo 7 e versículo 2, de animais que são limpos e animais que não são limpos. Os animais que não são limpos só pegaria dois, macho e fêmea. E os animais que eram limpos, que eram puros, eram 7 e 7. 7 casais de machos e fêmeas.
Então, para a gente não precisa ir para Levítico 11, para a lei, para entender que existe animal que se pode comer e animal que não se pode comer. Ninguém fica aí comendo urubu. Por quê? Porque sabe que é um animal sujo e impuro. São coisas que acontecem antes da lei de Moisés. Tudo isso que acontece antes da lei de Moisés e que é confirmado no Novo Testamento serve para nós. Então, como eu falei, animais puros e impuros serve para nós. O dízimo que Abraão deu para Melquisedeque serve para nós. Inclusive tem a confirmação em Hebreus capítulo 7 sobre essa questão, que Abraão deu dízimo para Melquisedeque. E aí a gente vê que tem uma ligação que serve para a gente também que não é judeu. Nesse caso do resgate do primogênito, era para compensar um sacerdote que o primogênito seria. Nesse caso agora, os levitas, ou seja, da tribo de Levi, que seriam sacerdotes. Pense comigo agora. Não tinha possibilidade de ter sacerdote fora da nação de Israel. Tinha que ser da descendência de Abraão, Isaque, Jacó e também da tribo de Levi. Esses que eram primogênitos, que tinham que compensar a questão do sacerdócio, pagando pelo seu resgate, eram da nação de Israel. As outras nações não tinham como ser sacerdote. Como é que a gente vai compensar, como é que a gente vai fazer um resgate de uma coisa que a gente nem tinha como ser? E aí nesse vídeo o apóstolo estava falando que quando a pessoa não paga o resgate do primogênito, que ela fica tendo dificuldade financeira porque ela não fez esse resgate. Só que eu estou mostrando aqui que isso só serve para Israel. Não tem nenhum tipo de determinação antes, como animais puros e impuros com Noé, como o dízimo que Abraão entregou. Tudo isso foi antes da lei de Moisés. E também não tinha como a gente ser sacerdote, a gente que não é de Israel, que não era da tribo de Levi, não tinha como. Sacerdote dentro de Israel só poderia ser judeu, nascido em Israel. E a partir do evento do bezerro de ouro, tinha que ser descendente de Levi. Então esses primogênitos só teriam que compensar porque eles seriam sacerdotes. A gente não. E Jesus também, entregando o seu sacrifício na cruz do Calvário, ele pagou toda essa dívida. Então a gente vê que temas que são só para Israel devem ser aplicados apenas para Israel. Não caia nessa de achar que você tem que pagar o resgate de primogenitura e ficar entregando dinheiro como se fosse cordeiro para poder cancelar como se fosse uma maldição ou alguma coisa. Isso não existe para quem não é de Israel. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem alguma dúvida ainda sobre esse assunto, deixe nos comentários. Ou qualquer outro assunto da Bíblia, também deixe nos comentários. E se você tem uma opinião diferente, também deixe nos comentários. Aqui é aberto, esse canal é aberto para a gente falar sobre assuntos da Bíblia. Que Deus te abençoe.